Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. O programa de hoje vai falar principalmente das dificuldades enfrentadas pelos universitários de toda a região, de todo o Brasil. A gente trouxe dados e está aqui presente nos nossos estúdios a psicóloga Mariane Alievi Mari, ela que é professora do curso de Psicologia da URI Campus de Erechim. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Natan, é um prazer estar aqui. Muito bem, a gente já começa então, eu já começo lhe perguntando da dificuldade da escolha, agora é a época do ano em que alguns estudantes retornam às universidades, mas outros tantos também começam a ingressar na mesma. Qual a principal dificuldade que os estudantes têm na escolha do curso? Bom, a gente tem que entender que a juventude, né, ela é uma etapa carregada de algumas angústias e incertezas, né? Ao mesmo tempo, também acompanha essa fase uma coragem muito grande de se desafiar. Então, o jovem, ele está em busca de novos desafios para conquistar a sua autonomia, a sua liberdade desejada. A escolha, ela vem junto com todos esses fatores que marcam essa fase. Então, o jovem, ele pode ter uma dificuldade de conseguir entender o que verdadeiramente faz sentido para ele. O que ele deseja, como que vai ser o futuro dele. E quando aparecem muitas incertezas, o jovem, ele tende a escutar muito mais a outra pessoa do que tentar entender o que está acontecendo com ele. E é nesse momento que algumas dificuldades podem aparecer, né? Porque a gente tem que entender que a escolha de um curso universitário não é que nem há 30 anos atrás, que a pessoa escolhia o curso e provavelmente passaria a vida inteira dela trabalhando naquilo. Hoje não, a gente tem uma sociedade, uma vida que é fluida, né, dinâmica, ela vai mudando. Então, a escolha universitária, ela é a primeira, mas depois, nesse caminho, virão outras, né? Não necessariamente escolher um outro curso, mudar de curso, mas dentro da profissão que eu escolho, existem várias possibilidades que vão ser pensadas a partir das oportunidades que vão surgindo. A gente percebe que muitos jovens, eles acabam seguindo a carreira, muitas vezes desejada pelos próprios pais, familiares, amigos, né, daquela pessoa. Então, qual que é o sentido principal do jovem perceber em si aquilo que verdadeiramente ele quer e como os pais, enfim, a sociedade com uma pressão também a este jovem pode influenciar de forma negativa? A influência negativa vinda das outras pessoas, ela tem uma carga na vida desse jovem que a gente tem que pensar que não somente nessa fase pode ter consequências mais tarde, né? Então, a família tem um papel muito importante de poder escutar esse jovem e de poder validar aquilo que esse jovem está trazendo. Por exemplo, se esse jovem diz para a família, eu decidi o que eu vou fazer engenharia. E a família vem e diz assim, mas tem certeza? Quem sabe tu faz outra coisa? Ao invés de dizer assim, que bom, me explica por que tu pensou em fazer engenharia. Ou se é um jovem que chega e diz assim, eu não tenho certeza, eu estou muito confuso. Aí a família diz assim, mas é claro que tu vai estar confuso. Só podia estar confuso. Se tu tá confuso, eu sei o que tu pode fazer, né? Quem sabe tu faz isso que dá dinheiro. Em vez de dizer assim, não, normal, tá confuso, quem sabe a gente pensa, vamos procurar uma orientação profissional, vamos pensar junto. Então, os jovens, às vezes, eles se sentem pressionados por uma expectativa que vem dos pais. Porque quando a gente tem filhos, a gente meio que tem planejado o futuro deles, né? O que a gente não espera é que eles vão planejar o futuro deles sem que a gente precise pensar muito nisso, né? Então, isso exige uma conversa, diálogo, né? Para poder pensar a partir disso em estratégias mais saudáveis. Muito bem, falando exatamente disso, de saúde, a gente trouxe uns dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior. O dado é de 2018, da Andifes, que então trata de que 8 em cada 10 alunos relataram então sentir ansiedade e sensação de desesperança.
é um caso de saúde pública também, se a gente for pensar essa questão de, muitas vezes até depressão, que eu acho que seria um caso mais avançado a jovens que muitas vezes não se encontram naquilo que querem e aí acabam então enfrentando um desafio muito maior, né? Exato. Hoje a gente tem dados da Organização Mundial da Saúde que mostram que 15% dos jovens em todo o mundo, entre 15 e 19 anos, sofrem de depressão. Sendo que a depressão é a segunda causa de morte entre esses jovens. Então, é um fator, né, um dado muito importante que precisa ser levado em conta. A entrada na universidade, ela é muito idealizada. Os jovens esperam ansiosamente pela entrada na faculdade. Só que isso não é simples. Eles estão, a maioria deles, saindo da casa dos pais, nunca moraram longe, nunca moraram sozinhos, vão ter que enfrentar uma rotina de estudos, de tarefas, de atividades, de responsabilidades nunca antes vivenciada. Então, tudo isso acaba somando, né, a um estado emocional, às vezes, mais vulnerável e culminando, então, até numa doença, né? Que quando a gente está falando de depressão, a gente está falando de uma doença importante que precisa de um tratamento adequado. Muito bem. Como a psicologia, nesse sentido, pode auxiliar estas pessoas, não apenas jovens, a gente vê muita gente adulta que talvez trabalhe em outro setor na sociedade, mas que não está satisfeito. Então busca ingressar no ensino superior, principalmente, como uma segunda oportunidade de vida. Mas como a psicologia pode auxiliar também essas pessoas a se encontrarem, talvez dar mais poder, entre aspas, ao jovem, para que, quem sabe, não enfrente, mas discuta com os pais a sua opinião daquilo? A gente precisa sempre entender que a opinião desse jovem ou dessa pessoa é a coisa mais importante, né? O desejo dela. O que ela desejou, o que ela pensa sobre o seu futuro, o que ela pretende, né, fazendo essa escolha. E a partir disso, poder direcionar, né, esse jovem. Então, a psicologia ela pode entrar desde uma orientação profissional, né? Então tem alguns usos de testes, de entrevistas, onde não é só o jovem que é escutado, às vezes também é escutado a família, para poder orientar nesse caminho, né? Às vezes o jovem ele tem uma ideia uma área que ele gostaria de seguir, mas dentro dessa área tem inúmeras possibilidades e aí ele precisa ser direcionado, né, por um profissional. Depois da escolha, depois de feita a escolha, o ingresso na universidade, na maioria das universidades existe um centro de atendimento psicológico para o estudante, que se faz um acolhimento, uma escuta inicial e vendo qualquer problema, é feito um encaminhamento, né, para fora, para profissionais, às vezes psiquiatra, às vezes o psicólogo, psicopedagogo, também para fazer esse acompanhamento. No caso da gente perceber que existe um problema mais grave, como uma depressão e ansiedade, isso não é uma tarefa só da universidade, né? Obviamente, que a família tem que estar atenta. A família é quem mais conhece este jovem e quem pode mais dar indicativos de que algo está acontecendo e que precisa ser, então, procurado um tratamento. Muito bem. Ainda em 2018, a Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, realizou uma pesquisa com 1.620 jovens e cerca de 36% deles precisaram buscar auxílio psicológico. Quem sabe muitos destes já estavam em um curso, mas acabaram aí, então desistindo. Qual que é o momento exato que a pessoa precisa perceber na hora que não está mais gostando do curso? Tem alguma forma que ela pode buscar, talvez? A gente também tem que avaliar que, às vezes, se tratando de um jovem que está muito insatisfeito, que está tendo crises de ansiedade, de depressão, se o problema está relacionado à escolha do curso ou se algum outro fator somado a uma insatisfação que está ocorrendo. Então, a avaliação é muito importante. Essa avaliação tem que ser feita por um profissional da saúde, né? Basicamente, o psicólogo e o psiquiatra seriam os mais indicados. O jovem, ele está suscetível
há muitas coisas dentro desse ambiente pela mudança, né, da família, tá longe, se adapta a novas coisas que está vivendo. Então, qualquer mudança brusca no comportamento, uma baixa queda do rendimento escolar, diferenças na rotina, por exemplo, o jovem não querer mais sair com os amigos, preferir ficar sozinho, faltar aula, tudo isso são indícios de que esse jovem precisa de acompanhamento e de ajuda. E o ideal é que isso seja procurado o quanto antes, porque aí a gente pode prevenir até uma desistência do curso, a poder orientar a troca, se isso for o caso. Então, o principal objetivo para quem está cursando o ensino superior é justamente perceber isso, que pode ser um caso também de saúde, né, envolvido em toda uma situação para quem quer mudar de vida. Talvez a pessoa não esteja satisfeita, talvez no trabalho onde que esteja, enfim, e ela consegue, por exemplo, uma bolsa, algo nesse sentido, e acaba ficando muitas vezes com medo também, né, de desistir do curso e acabar perdendo a bolsa, mas talvez ela tenha perdido um prazo ou algo do tipo para poder mudar de curso. Qual que seria a indicação como psicóloga que você poderia dar a estes jovens também que estão nos assistindo para que faça talvez uma escolha mais justa consigo mesmo, né? Acho que o mais importante é sempre levar em consideração o que faz mais sentido para cada um, né? Tentando isolar um pouco a opinião das outras pessoas, né? Que a primeira escolha seja extremamente consciente e 100% de certeza a gente nunca vai ter, né? Porque é muito passível da gente mudar de opinião ao longo do tempo. Uhum. Mas que quando a gente toma uma decisão baseada naquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer, é muito mais fácil da gente acertar do que quando a gente se baseia na opinião do outro. Aquilo que a minha mãe sempre sonhou, o meu pai sempre disse que era para eu ser isso, né? Uhum. E se bater o desejo de mudar, que esse jovem possa buscar alguém para conversar sobre isso. Que não tem problema nenhum a gente mudar, tentar trocar de curso. A questão é o sofrimento que isso gera e do jovem acreditar que ele tem que resolver isso sozinho. Esse é o problema maior. E é isso que leva a uma gravidade maior, a jovens às vezes pensando que tirar a vida é a solução, né? Pela falta de comunicação, pela falta de apoio. Então, tanto a família tem que estar muito atento a isso, quanto o jovem tem que perceber que se ele acha que a família não é o melhor lugar para ele buscar esse apoio, que ele possa buscar em outros lugares, né, pessoas que possam ajudar ele nesse momento. Muito bem, uma última pergunta, nosso programa já está quase chegando ao fim, passa rápido, né? Uhum. Eu gostaria de saber, então, se tem alguma idade, muita gente tem essa dúvida, se tem alguma idade certa para começar no ensino superior. É aos 18, é aos 25, tem disso muito ou não? Olha, é muito difícil, né, responder. Eu acho que cada vez é mais difícil responder essas perguntas, né? Porque a gente tem um desenvolvimento, cada um é muito particular. Então, tem pessoas que se sentem mais maduras e conseguem fazer escolhas mais assertivas, mais cedo. Outras sentem que tem que esperar. E eu acho que essa é a questão. A gente não precisa fazer igual a todo mundo. Então, todo mundo entra na universidade com 17 anos depois que termina o ensino médio. Mas isso está acabando, né? Porque cada um tem o seu tempo. E a principal questão é a gente respeitar esse tempo. Então, claro, né, que a idade marcada por essa etapa é a juventude. Então, ali entre 17 e 25 anos, a maioria dos jovens ingressa no ensino superior, né? Mas não tem uma idade específica. E eu acho que a gente falar que existe uma idade específica seria gerar mais sofrimento, né, para aquele que tem 23 anos e ainda não conseguiu, está fazendo cursinho, prestando vestibular. Eu acho que as coisas acontecem no seu tempo, né, e a pessoa ela tem que respeitar e se esforçar e fazer aquilo que acredita que é o melhor. Muito bem, fica aí então a dica. Muito obrigada, Mariana. O nosso programa está chegando ao fim e retorne mais vezes aqui à TV Bom Dia para tratar de assuntos da saúde mental. Muito obrigado. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que para rever estes e outros quadros de entrevista, basta você acessar o site www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa.